Olá pessoal, será que autistas podem meditar? E nesse caso, é igual a quem não é autista, que é neurotípico, ou é necessário uma adaptação? Pois é, muitas pessoas sabem que eu sou autista e sabem que eu sou instrutor de meditação e me perguntam isso. Que diferença teve na tua vida, Paulo? Poderia nos falar num vídeo sobre isso? E eu fiquei durante um tempo planejando como faria isso. E acabou saindo esse vídeo, 9 protocolos de meditação adaptada a pessoas autistas. Mas é necessário fazer algumas correções aqui. Por que pessoa autista e não pessoa com autismo? Porque o autismo não é alguma coisa que possa ser retirada da pessoa. Não é uma doença, alguma coisa nesse sentido. É algo que está na nossa conformação neurológica. Então a pessoa é autista, ela não tem autismo. Outro ponto é que nós não vamos falar apenas de meditação para crianças autistas, porque as crianças autistas crescem. Parece que as pessoas ignoram isso a maior parte das vezes. Então nós vamos inclusive ter momentos separados para falar como seria para crianças autistas e para adultos, ou adolescentes e adultos autistas, né? Isso vai facilitar muito. Então esse vídeo aqui, para alguns pode servir só como curiosidade, mas ele se destina realmente a pais de pessoas autistas, educadores em geral, os profissionais de saúde que trabalham com as pessoas autistas, né? Terapeutas ocupacionais, psicoterapeutas, psicólogos, até psiquiatras de repente, todas as pessoas envolvidas e, obviamente, os guias de meditação, os instrutores de meditação de vários tipos, né? Sejam de escolas que até podem ter uma conotação religiosa, né? Budista ou hinduísta, mas também aqueles em que a meditação, que é o que eu pratico hoje, é praticada em digamos, conotação não religiosa, chamada meditação livre não religiosa, que é o elemento que eu vou usar aqui neste vídeo. Ou seja, a meditação como tratada para pessoas autistas neste vídeo aqui pode ser usada independente da religião da família dessa pessoa ou da própria pessoa, entenderam, gente? Então é muito útil, vai funcionar como uma aula dividida de modo bem didático em protocolos, né, que a gente vai ver mais para o final, depois de analisar vários fatores antes, para ficar bem claro para vocês a diferença que tem que ser feita entre meditação para pessoas não autistas e para pessoas autistas. Esse é o ponto principal que nós temos que considerar aqui, pessoal. Ok, muito bem. A meditação, ela pode ser uma prática valiosa para pessoas autistas, oferecendo benefícios que seriam, por exemplo, a redução de ansiedade, aumento da regulação emocional e uma melhoria no foco. Isso é super importante. No entanto, para que seja eficiente, acessível, é necessário fazer adaptações e que levem em conta as características específicas do autismo, como hipersensibilidade sensorial, dificuldades de comunicação e a necessidade de rotinas, né, estruturadas. Um detalhe importante aqui que a gente não pode esquecer, pessoal, é que nenhuma pessoa autista é igual a outra e, portanto, não vai ter as mesmas especificidades. Isso é super importante de nós colocarmos. Nunca é igual para todo mundo. Com certeza não. Aí vocês até poderiam me perguntar, mas Paulo, no teu caso, como foi? Como foi o teu envolvimento com a meditação antes da gente começar com especificidades? Pois é, meu caminho foi um pouco, talvez, diferente da maioria, né? Mas eu comecei a me interessar por yoga, meditação, com 9 anos de idade. Eu já era um leitor voraz com essa idade, né? Muito comum entre autistas, né? E eu encontrei livros de yoga na biblioteca de amigos de minha avó, que ela estava dormindo na casa deles para, digamos, cuidar a casa, né, dos amigos. E tinha uma biblioteca muito boa ali. E algumas coisas sobre yoga. E eu comecei como criança
criança de 9 anos, lendo e tentando fazer as posturas, né? Isso me deixou bem curioso. Depois, lá pela minha adolescência, 18, 19 anos, eu tive meu primeiro instrutor de meditação, de yoga, né, na escola Nanda Marga, durante algum tempo ainda foi meu instrutor, isso me ajudou bastante. Depois, lá pelos 24 anos, um pouco mais, eu comecei a me interessar pela meditação budista. E aí foi indo, foi então a que eu me fixei em vários grupos, tive vários instrutores até então, mas senti várias dificuldades, sim. E eu vou pontuando quais foram as minhas dificuldades ou questões pessoais à medida que eu for apresentando o material para vocês, porque fica mais fácil do que eu descrever longamente a minha história e depois começar. Eu vou fazer pontuando, porque assim fica bem prático para vocês também. Que dificuldades uma criança, adolescente e mesmo um adulto autista pode encontrar nesse tipo de coisa, gente, ok? Muito bem. Vamos lá. Quais os benefícios, né, principais que a meditação pode ter para as pessoas autistas? Então, as pessoas no espectro do autismo, como a gente também chama, né, elas podem encontrar na meditação a maneira de lidar com o estresse, melhorar sua capacidade de se concentrar e até mesmo desenvolver maior autoconsciência. Ah, mas e a iluminação, Paulo? Bom, vou deixar bem claro uma coisa para vocês. A iluminação é um aspecto estritamente religioso da meditação, tanto no hinduísmo, né, quanto no budismo. Agora, as questões de lidar com estresse, diminuição de ansiedade, de vários fatores, têm sido confirmado por vários experimentos científicos. E por isso, gente, é importante a gente dizer que a meditação como técnica deixou de ser considerada pseudociência. Ela é realmente um procedimento que interfere no nosso cérebro e no corpo como um todo. As questões de iluminação, atingir liberação, nirvana, moksha, seja lá o que for, aí são questões religiosas e eu não vou entrar nesses esquemas aqui. Não é meu objetivo. Ainda que eu, né, tendo sido praticante budista por muitos anos, tenha as minhas crenças pessoais quanto a isso, mas não é sobre elas que eu vou falar. Vou falar sobre aquilo que vale para todo mundo, independente de crenças. Ah, uma pessoa evangélica poderia fazer meditação para o seu filho autista pela estrutura que você vai apresentar aqui, Paulo? Sim, perfeitamente. Sem nenhum problema. Isso não alteraria em nada a questão religiosa. Bom, o importante é que estudos sugerem que práticas meditativas podem reduzir comportamentos repetitivos, que é uma característica da maior parte dos autistas, né? Melhorar a qualidade do sono, muitos têm dificuldade com isso, e promover calma. A gente vai ver como que isso pode acontecer à medida que eu for falando das técnicas, né? Além disso, a meditação pode ajudar na construção de habilidades sociais, ao favorecer um maior autocontrole e uma redução de reatividade emocional. Mas sim, adaptações são necessárias para uma meditação eficiente, no caso de pessoas autistas. E como que isso seria feito? Tem várias adaptações que são necessárias. Aqui tem uma lista delas, né, que eu vou começar a citar uma por uma, dando mais detalhes para vocês, mas é a base, né, de 9 adaptações necessárias aqui para vocês. Comecemos então pelo ambiente controlado e confortável. Então, muitas pessoas autistas são hipersensíveis a estímulos sensoriais. Algumas na visão, outras na audição, outras no olfato, e assim vai no tato, algumas em quase tudo isso, né? Eu, por exemplo, sou muito sensível nos ouvidos, então um lugar muito barulhento pode ser complicado. Algum lugar que fique me batendo, me tocando o tempo todo pode ser complicado. Então, lugares muito cheios, né? Aquelas meditações com mestres famosos, instrutores famosos, sempre foi um problema porque não produzia efeito para mim, o lugar não era adequado. Infelizmente isso acontece. Portanto, né, o ambiente é super necessário que a gente dê atenção. Então, sons altos, por exemplo, as pessoas falando tudo ao mesmo tempo, né, antes de se começar a meditação formalmente, pode já prejudicar uma pessoa autista, ela já fica numa situação assim mais agitada e pode entrar até num surto, dependendo do tipo de pessoa autista que nós estamos falando, ou seja, das necessidades, né, dependendo das necessidades dessa pessoa, seja criança ou adulto.
Então, sons altos podem ser um problema, as luzes brilhantes, dependendo da situação, superfícies desconfortáveis também. Isso pode ser muito, muito perturbador para uma pessoa autista tentar meditar, gente. Então, o ambiente para meditação deve ser cuidadosamente controlado, com pouca estimulação sensorial e um espaço confortável e familiar. O uso de abafadores de som ou luzes leves pode ajudar a minimizar distrações, principalmente naqueles casos, né, de pessoas autistas que têm mais dificuldades com relação a sons e luzes, né, e precisam então dos abafadores. Pode ser bem útil para meditação, sim. Não são todos os autistas que usam abafadores, gente, isso é uma lenda. A gente sabe disso, mas muitos precisam sim e a gente tem que entender isso. Então, esse ambiente controlado e confortável é super importante. Outra adaptação necessária é o posicionamento, como a pessoa vai ficar posicionada ali no lugar em que ela vai fazer a meditação, né? Então, permitir que a pessoa encontre a posição mais confortável, né, seja sentada, deitada ou em movimento, é importante. Eu aprendi durante muito tempo que para mim a meditação deitada era muito boa. Eu já fazia ela meio intuitivamente quando era criança. E depois de adulto, um mestre, um dos meus instrutores, disse que realmente ela é muito útil, principalmente para ocidentais que tendem a ser mais agitados que os orientais. E aquilo me ajudou bastante a relaxar. O processo foi funcionando. Então, às vezes, obrigar uma pessoa autista a ficar naquela posição de lótus, meio complicada, pode, inclusive, dependendo da sensibilidade dela, causar muitas dores articulares. Então, sentada numa cadeira pode ser melhor, numa poltrona, né? Ou mesmo deitada, com uma introdução à meditação mais importante, pode ajudar bastante. Até o uso de almofadas, né, ou de outros objetos de apoio, pode auxiliar na manutenção da postura quando é necessário. Então é necessário realmente uma adaptação. Outra adaptação necessária é o guia, ou seja, como é que é feito o processo de guiar a meditação, como é que o instrutor age nesse sentido. Tem que ser com voz calma e clara, gente. A voz do guia deve ser suave e fácil de entender. Então, evitar uma linguagem complexa, abstrata, isso tudo facilita a compreensão, né? Eu participei de muitas meditações guiadas na minha vida em que o discurso do guia era incrivelmente rebuscado e não eu pensava, não, a maior parte das pessoas nem está entendendo o que ele está dizendo. Nem precisam ser autistas para isso, né? Naquela época eu nem sabia que era autista, mas já entendi as coisas dessa forma. Então é importante ter expectativas realistas em relação aos resultados da meditação, né? Por quê? Porque tem um detalhe, cada pessoa progride no seu próprio ritmo. Isso a gente não tem como desconsiderar, gente. Cada pessoa, seja adulto, seja criança, ela vai fazer isso. Outra adaptação são as meditações guiadas e simples. Então, meditações complexas ou muito longas podem ser desafiadoras, né, para indivíduos com dificuldades de foco. Então é recomendável a gente começar com sessões curtas, de 5 a 10 minutos, tem até a famosa meditação de 1 minuto, né, com instruções claras e diretas, né. Eu, durante muitos anos, tentei fazer as meditações mais longas, até que também encontrei instrutores que disseram que a gente precisava começar devagarzinho, com expectativas menos, né, mais realistas, né, e começou a funcionar. Até a meditação de 1 minuto, como eu falei, pode funcionar. É um foco por 1 minuto, solta, mais 1 minuto, solta. Depois vai aumentando para 5, 10 e assim por diante. Então, não é o tamanho da sessão de meditação que vai produzir o resultado desejado, gente, de forma alguma. Mas é o tempo, né, em que se consegue ficar realmente focado sem distrações. Senão a gente pode ficar 1 hora meditando, se distraindo a cada 10 segundos, tem muito menos efeito do que uma meditação de 5 a 10 minutos bem focada. Então isso é super importante. Então, iniciar com sessões curtas e, gradualmente, aumentar o tempo pode ser mais eficaz. Meditações guiadas em áudio, né, com uma voz suave e instruções pausadas, também podem facilitar o processo. Além disso, usar vídeos, né, visuais, né, que incorporem imagens suaves pode ser útil para aqueles que são mais visuais. Alguns autistas têm isso. Ficam bastante impressionados com imagens assim bem
adequadas, bonitas, relaxantes. Então isso pode ser utilizado também em alguns casos. Outra adaptação é a meditação baseada em movimento. Então, algumas pessoas autistas podem ter dificuldades em permanecer imóveis, né? O que pode gerar ansiedade. Aliás, as pessoas que não têm nenhuma paciência, nenhum tato para tratar com pessoas autistas, eu diria que depois do grito, né? Acho que uma das coisas que mais as pessoas não autistas que não entendem como funciona se irritam é com a agitação, somente quando são crianças, né, autistas, não conseguem ficar imóveis. Então, como é que vão meditar, alguns diriam? Bom, para esses casos, a meditação em movimento, tipo Tai Chi Chuan, por exemplo, ou a meditação caminhando, pode ser uma alternativa mais eficaz. Eu já fiz muita meditação caminhando, foi o que me deu, inclusive, o gosto por andar na natureza, fazer meditação na praia, até no meio do mato. Né? Essas coisas assim vieram desse tipo de prática. No meu caso, gente, que não tive ninguém me instruindo como pessoa autista, até porque eu só descobri ser uma pessoa autista praticamente aos 50 anos, tive que me adaptar a duras penas, né? Então, pessoas autistas que são diagnosticadas na vida adulta geralmente são sobreviventes. Então, práticas como yoga suave também podem ajudar a manter o corpo em movimento enquanto cultivam a atenção plena. É um processo lento, demorado, né? Mas é importante. Uma outra adaptação é o foco em respiração e sensações corporais. Muitas pessoas autistas têm uma forte conexão com sensações corporais. E isso pode ser utilizado de forma positiva, né, durante a meditação. Então, focar na respiração, que é uma das bases da meditação para qualquer pessoa. Sentir o fluxo de ar entrando e saindo dos pulmões, ou nas sensações táteis também, como o contato dos pés com o chão. São técnicas que podem ajudar a manter a atenção presente e fornecer uma âncora segura para a mente. Isso é super importante se trabalhar com pessoas autistas, né? Principalmente as crianças. Quanto às últimas 3 adaptações aqui, o uso de âncoras sensoriais é muito importante, gente. Alguns autistas se beneficiam de estímulos sensoriais repetitivos e calmantes, como, por exemplo, segurar um objeto macio, ou utilizar fones de ouvido com música suave ou sons da natureza. Então, pode ser o caso de ser necessário fazer isso. Eu fiz muito progresso na minha meditação ao longo da vida, escutando música relaxante, né? Antes de nós termos esses sistemas para uso em fones de ouvido, os aparelhos de MP3, eu ainda nos velhos toca-discos, né, colocava aquelas minhas músicas relaxantes e conseguia deitado meditar muito. Eu me relaxei muito, aprendi a meditar, depois consegui fazer sentado e assim foi indo. Eram músicas que a família estranhava, né? A família não era acostumada com músicas de meditação, músicas relaxantes, mas eu felizmente pude fazer isso e me ajudou muito. Essas âncoras sensoriais podem fornecer uma sensação de segurança, permitir que a pessoa mantenha o foco durante a meditação. Então isso me ajudou muito, me ajudou no meu sono, que é um dos benefícios da meditação, inclusive. E eu posso dizer que tive um sono muito bom durante anos mesmo, por conta desse tipo de relação com a música de relaxamento, sons da natureza, gostar da natureza. Então, acho que isso é super importante para o desenvolvimento geral das pessoas autistas. Uma outra adaptação é uma rotina estruturada. Muitos autistas eles prosperam com rotina, com previsibilidade. Então, incorporar meditação em horário fixo todos os dias, né, pode facilitar a prática, torná-la parte natural da vida diária. Então, informar com antecedência, principalmente para uma criança, né, sobre a duração da prática e seguir uma estrutura clara pode reduzir a ansiedade associada à novidade ou à incerteza. Então, cada caso vai ser um caso, né? Mas é mais ou menos isso que se sugere no caso da rotina. E a última adaptação que eu sugiro é permitir flexibilidade, que geralmente, dependendo do tipo de instrução que se recebe, se é de uma escola de yoga, um grupo budista ou alguma outra coisa, nem sempre há essa flexibilidade. Por quê, gente? Porque ao longo da história da humanidade e da história da meditação, das práticas meditativas, quando elas tinham apenas um viés religioso,
praticamente todas as escolas consideraram os seres humanos mais ou menos iguais mentalmente. Só dividiam entre os que seriam, né, os sãos e aqueles que eles consideravam com problemas mentais tais que não tinham como meditar. Mas isso tinha mais a ver com a impaciência e desconhecimento desses instrutores em relação a essas pessoas do que qualquer outra coisa. Porque, para começar, o fato deles, então, para isso, criarem a ideia de que todos os outros eram iguais mentalmente e usar as mesmas técnicas, o mesmo procedimento, nunca funcionou direito. Então, só mais recentemente, até com a entrada da ciência na pesquisa da meditação, é que se analisou algumas coisas melhor. Então, a flexibilidade é super importante. Então, se vocês têm o filho de vocês fazendo meditação, ou vocês são uma pessoa autista já, né, adulta, independente, querem fazer meditação, observem entre todas essas 9, né, dicas que eu dei aqui de adaptação, essa última, se esse lugar é flexível para as necessidades de vocês ou não. Então, enquanto a meditação ela é frequentemente associada à quietude, né, permitir que a pessoa autista tenha flexibilidade, por exemplo, para ajustar a posição ali onde ela está sentada ou deitada, mover-se lentamente ou até fazer sons suaves, pode ser fundamental para que a prática seja confortável e sustentável. A rigidez em torno de como deve, entre aspas, né, ser a meditação deve ser evitada. Bom, aí se fizer isso, né, adequadamente, a gente pode então perguntar, ok, e nesse caso, que tipo de benefícios a meditação poderia trazer para uma pessoa, considerando que ela esteja, né, sendo adulta ou não, criança, muito estressada, né? Vamos lá, quando a gente faz corretinho, tem 4 principais melhoras, né, benefícios que a meditação nos traz, e eu tive tudo isso ao longo da minha vida. Primeiro é a redução da ansiedade e do estresse. Porque a meditação ajuda a regular as emoções e a lidar com situações desafiadoras. Isso é super importante. Então, os pais, né, que cuidam de seus filhos autistas, se querem que eles se tornem pessoas menos ansiosas e menos estressadas no futuro, e isso favoreça a independência dos seus filhos, a meditação pode ajudar muito nesse processo. Outro benefício é a melhora da concentração, que muitas vezes é difícil, né? Porque a criança autista, ou autista como um todo, pode ter foco em determinados interesses e ali ele fica hiperfocado. Mas naquilo em que ele não está interessado, ele vai ter dificuldade de se concentrar. Se a pessoa autista ainda tem o TDAH, né, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, pode ficar ainda mais difícil e aí o benefício da meditação é ainda maior. Principalmente quando são pessoas autistas e TDAH, gente. Ajuda muito mesmo. A meditação me ajudou muito, no meu caso em especial, nesse sentido, embora eu só seja um autista, não um TDAH, na concentração, para a leitura, para o estudo de tudo que eu estudei na minha vida. Né? A própria meditação mais formal tem métodos, né, no caso de escolas como o budismo, para ensinar a estudar um texto, então isso me ajudou bastante no final da história. Outro benefício é o aumento da autoconsciência. Por quê? Porque a meditação ajuda a desenvolver uma maior compreensão de si mesmo, das próprias emoções, isso facilita muito. E por último, eu acho que uma das melhores, até no meu caso, melhora da qualidade do sono. Por quê? Porque a meditação promove um sono mais tranquilo, né? Um sono reparador. Então, durante muito tempo, eu fui, digamos, conhecido por ser uma pessoa que dormia muito bem, mesmo sendo autista, mas isso claramente para mim nos momentos em que eu mais pratiquei meditação. Sem ela, as coisas já não eram bem assim. Né? Mas em geral eu nunca tive maiores problemas com o sono, embora sei que muitas pessoas autistas, por conta de vários fatores e até por medicações que tomam, né, acabam tendo problemas com o sono, sim, além da própria ansiedade, estresse. Tudo isso atrapalha o sono, né? Se eu praticar meditação, diminuir minha ansiedade, diminuir meu estresse, aumentar minha concentração, melhorar minha autoconsciência, eu vou ter um sono melhor. Né? Faz todo um sentido isso no final da história. Bom, serve, como eu disse, tanto para crianças, adolescentes, adultos. Aí se pergunta, como que a meditação pode auxiliar na regulação sensorial? Né? Como que isso pode acontecer? De 4 formas também. Primeiro, a conscientização sensorial em si. Né? A meditação promove a atenção plena às sensações corporais.
Então a pessoa sente o seu próprio corpo, que ajuda muito, né, a diminuir o estresse, a ansiedade e tirar de momentos de um surto, né, de um shutdown, por exemplo, ou até de um meltdown. Né? O meltdown é quando a pessoa autista se torna, né, muito agressiva por alguma coisa que aconteceu, que ela não está conseguindo trabalhar. E o shutdown é quando ela meio que se interioriza de tal forma num processo, né, complicado, né, de retroalimentação de angústia que pode levar a ideações suicidas. Então, a meditação nesse sentido promove a atenção plena às sensações corporais, permitindo que a pessoa se torne mais consciente de seus próprios limites sensoriais e aprenda a identificar quais estímulos são mais ou menos confortáveis. Isso vai evitar muita coisa. Outro modo de ajudar na regulação sensorial é o gerenciamento da resposta. Então, através da prática regular, né, da meditação, a pessoa desenvolve a capacidade de observar seus pensamentos, emoções, sem julgamento, o que ajuda a reduzir reações impulsivas e a encontrar maneiras mais saudáveis de lidar com situações desafiadoras. Outro auxílio é a calma e o foco. A meditação proporciona um estado de calma e foco que pode ajudar a reduzir a ansiedade e a hipervigilância, comuns em pessoas com dificuldades de regulação sensorial. Então isso ajuda muito. E por fim, a tolerância a estímulos. Com o tempo, a prática meditativa pode aumentar a tolerância a estímulos sensoriais que antes eram considerados desconfortáveis. E esse é um dos maiores benefícios que a meditação pode ter para uma pessoa autista. Quanto mais sensível ela seja, né, nesse caso, a estímulos sensoriais, porque realmente é complicado, gente. Muito, muito complicado mesmo. Aí talvez vocês se perguntem, mas o que acontece quando uma pessoa autista medita? O que será que acontece com ela? Tem um texto que eu achei, né, de um site chamado Plenamente Eu, em que o autor, né, que usa o pseudônimo de Andarilho Acordado, alguém que, né, pratica meditação, fala sobre isso. Eu achei interessante alguns dos argumentos dele, é um artigo de 2021, em que ele faz algumas considerações sobre as pessoas dentro do transtorno do espectro autista, né, autistas, e a própria meditação. E o título é exatamente esse: o que acontece quando um autista medita? E aí ele fala o seguinte, que recentemente, né, nas últimas décadas, foi comprovado cientificamente ser possível uma verdadeira transformação interior. E para todos os seres humanos, através do uso de técnicas específicas de meditação. Como eu falei, né? Tudo iniciou com a confluência das tradições contemplativas com a ciência, né? Como eu falei, a ciência começou a pesquisar a meditação e aí teve esse benefício. Tanto que existe hoje um ramo da neurociência chamado neurociência contemplativa ou ciência contemplativa, que analisa todos esses processos contemplativos, como a meditação, e os efeitos disso no cérebro e no conjunto da pessoa, da saúde como um todo. Porém, ao contrário do Oriente, né, existe no Ocidente também uma obsessão em enxergar os seres humanos como um conjunto de patologias, e essa é uma crítica que ele faz não para desconsiderar os diagnósticos, nem é essa a questão, mas para dizer que a forma como isso é considerado no Ocidente acaba isolando pessoas como os autistas e outros. Né? Então ele diz assim que o mesmo manual que dita os critérios de diagnósticos do que hoje os psicólogos chamam de TEA, né, o transtorno do espectro autista, também dizia que a homossexualidade era um transtorno mental. Verdade. Então, tal como o transtorno do espectro autista, o transtorno da homossexualidade tinha seu próprio CID. É verdade, isso infelizmente aconteceu na humanidade, gente. Mas, na verdade, como diz o autor, assim como a sexualidade humana, as diferenças estruturais no cérebro do Homo sapiens
não deveria possuir um modelo a ser seguido isso. Um modelo de saudável e enfermidade. Um modelo de certo e errado. Assim como a nossa cor da pele também não possui. Porém, muitos discordam também, como discordavam com a homossexualidade ou com a cor da pele. Né? A quem serve essa obsessão em categorizar a diversidade humana como patológica? Pois é, exatamente. Ou seja, o que ele quer dizer, e que muito se fala na visão de neurodiversidade, é que a mente autista ela é diferente da mente não autista, mas ela é apenas uma possibilidade evolutiva da humanidade. Não é uma doença nesse sentido. Ele tem razão e eu concordo plenamente. Aí ele fala: deixe os autistas fazerem o que eles mais gostam. Se concentrar. Fazer uso correto do hiperfoco, segundo ele. Ensine-os a meditar. Dzogchen, ou monitoramento aberto, que também pode ser chamado de meditação natural. Mindfulness, ou atenção plena. Meta, ou empatia, corretamente, para que possam dissolver o imaginário ego, controlar o próprio foco e modular as próprias emoções. Por exemplo, eles verão soluções objetivas e pragmáticas, simples e elegantes, para problemas que os neurotípicos, ou seja, os não autistas, costumam não se atentar. Acho importante isso, porque de todas as meditações que eu fiz durante muitos anos da minha vida, essa chamada Dzogchen, que é uma meditação budista, né, chamada também de meditação natural por alguns, que até não envolve mantras, não é obrigatório postura, é bem diferente. Para um autista é muito mais interessante de certa maneira. Mas cada caso é um caso, né? Não vou direcionar vocês para uma técnica só. Perceba, diz ele. Os neurodivergentes possuem dificuldade de comunicação social da mesma maneira que as pessoas não autistas ou os neurotípicos, que possuem dificuldade de fala objetiva. Isso é, os neurotípicos falam uma coisa, na verdade querendo dizer outra. É interessante a gente ver desse lado, né? Dizem que os autistas têm dificuldade de entender certas coisas na comunicação social, mas os neurotípicos, os não autistas, não conseguem falar de modo objetivo, ficam floreando, né? E aí, onde é que está, qual é a forma certa de fazer isso? Na verdade, são duas formas que evolutivamente se desenvolveram na humanidade. O problema é que uma se considera a correta, né, a majoritária, e quer impor comportamentos para outra. Né? E isso é muito sério, gente. Inclusive, isso acaba levando a terapias, né, que são usadas em cima de pessoas autistas de modo inadequado, normatizante, né, neurotipizante, como eu digo, em vez de se entender os potenciais naturais de uma pessoa autista e simplesmente desenvolvê-los. Esse é um ponto. Então ele diz aqui: neurodivergentes plenamente capazes, sem comorbidades, né, maiores, assim, não possuem dificuldade de comunicação com outros neurodivergentes. A comunicação entre os dois costuma ser muito eficaz, ou seja, muito direta, né? Ou seja, o autismo é visto como um transtorno atualmente porque o mundo, na verdade, está apenas confuso e não sabe como acolher a neurobiologia divergente, que é o que eu falava antes, pelo fato da sociedade possuir um padrão de comunicação neurotípico. A neurodivergência está presente na nossa espécie desde tempos imemoriais, tem pesquisas científicas nesse sentido. E muito provavelmente fora a propulsora da evolução biológica do Homo sapiens. Há várias pesquisas nesse sentido, gente, que dizem até que é possível que as principais pinturas em cavernas, né, que se tem da pré-história podem ter sido feitas por indivíduos autistas daqueles grupos. Né? Sem contar, às vezes, né, aquela pletora de diagnósticos errôneos, como ele fala, né, pessoas neurotípicas e também neurodivergentes com déficits cognitivos estão sendo erroneamente enquadradas, seja lá como autistas. De repente ela pode ser um TDAH, não necessariamente autista, podem ser várias coisas. Sim, a gente percebe que há uma imprecisão em muitos casos, profissionais mal formados, e aí fica um achismo querendo passar por ciência. Isso infelizmente ocorre sim, para os dois lados. Tanto num diagnóstico errôneo, né, não diagnosticando como autista uma pessoa que é, como talvez o contrário, ou dando 500 mil laudos para a pessoa antes de reconhecer que ali é autismo. E não esquizofrenia ou qualquer outra coisa. Então a segregação nunca foi o caminho, né, gente? De forma alguma. Não foi com os gays, não foi com as mulheres, não foi com a comunidade preta, não deve ser com os neurodivergentes. Né? Estamos falhando e muito
com os seres humanos que possuem uma configuração neurobiológica divergente, oprimindo, segregando, os chamando de deficientes. Não é à toa, né, gente, que o índice de suicídio, né, principalmente no caso de homens neurodivergentes, é alarmante. Sim. E a meditação pode ajudar nessa situação toda, né, a melhorar tudo? Pode. Com toda certeza pode. Pode sim. Aí ele continua aqui. A diferença neurobiológica não é e nunca foi uma doença, distúrbio ou transtorno, entre aspas. As diferenças estruturais em nossos cérebros não possuem um modelo de certo ou errado. Os neurodivergentes demonstram comorbidades físicas e mentais, mas elas existem em sua grande maioria porque o mundo falhou em promover o seu desenvolvimento humano saudável, ridicularizando, ostracizando, maltratando, não acolhendo. Ter mais suscetibilidade às doenças mentais não significa incapacidade ou limitação. Né? Então, façamos um exercício aqui. Mas e se essa pessoa autista parasse de sofrer bullying, curasse a depressão, né? Deixasse de se sentir sozinho todos os dias, abandonasse os pensamentos suicidas, já que ninguém tem interesse em conversar como uma enciclopédia ambulante que sabe sobre tudo, deixasse de estar desempregado, né? 85% dos empregados são neurotípicos, e parasse de sofrer estupro, somente no caso das mulheres, né? Melhorasse sua percepção sensorial com meditação e tecnologias de supressão sensorial, será que essa pessoa seria chamada de autista ou de um gênio? De qualquer forma, seria alguém dentro da humanidade com suas características próprias. Então, os neurodivergentes são vistos como portadores de um transtorno, principalmente porque o mundo é neurotípico, com um padrão de comunicação neurotípico. Pense, o que um cérebro divergente e hipersensível faz em um mundo ansioso e estressado? O cérebro hipersensível que vive em um mundo ansioso e estressado ficará ansioso e estressado e com muito mais facilidade. E este, né, de melhorar a ansiedade e o estresse é um dos principais benefícios da meditação, gente. Então, por isso, super importante para pessoas autistas. Né? Então, o que precisa ser tratado, né, nos autistas e demais neurodivergentes, né, que inclui o pessoal TDAH, dislexia e outros, né, são seus problemas físicos e mentais, né? Não a neurodivergência em si, não o autismo em si, né? Principalmente colocando isso. E isso é super importante se entender quando se vai praticar meditação, e é importante que o instrutor da meditação, né, saiba disso, entenda isso, né, para que as coisas possam realmente ser adequadas. Esse é um dos pontos muito importantes, né? Além da própria questão da regulação emocional, que eu acho que é um outro ponto que tem que ser trabalhado, gente. Importante que a gente tem que trabalhar é a questão da regulação emocional e da ruminação da raiva no autismo, que é um dos outros benefícios muito grandes que a meditação pode trazer. Tem um artigo chamado exatamente isso, Regulação Emocional e Ruminação da Raiva no Autismo, que saiu no autismoemdia.com.br em 2022, que fala sobre isso. Porque a regulação emocional é um dos principais benefícios da meditação. Então, a gente entender, né, o que é essa regulação emocional e também a ruminação da raiva, são coisas que vão acabar aparecendo, né, dentro da meditação e tem que ser trabalhadas pelos seus instrutores e todos os envolvidos, é algo super interessante e importante de se colocar. Então, o texto diz o seguinte: que regulação emocional, em resumo, é a capacidade de lidar com situações que causam emoções como estresse, ansiedade ou frustração.
Então entra lá naquele primeiro benefício da meditação. E a definição serve tanto para autistas quanto neurotípicos. Né? Não são só os autistas que se desregulam emocionalmente e não são só os autistas que ruminam a raiva, gente. É importante que se diga isso. Às vezes os autistas podem ter dificuldade em regular suas emoções, podem precisar de estratégias únicas de autorregulação para lidar com a sobrecarga emocional ou sensorial. Então é difícil definir com precisão os sinais de desregulação, mas geralmente qualquer tipo de mudança de comportamento pode indicar que uma pessoa está tendo dificuldade em gerenciar suas emoções. Por exemplo, um aumento dos comportamentos motores repetitivos, chamados estereotipias, né, pode aumentar, como batucar, chacoalhar as mãos, os pés, o balanço do corpo em movimentos que vão para frente e para trás, a história de balançar a cadeira. Né? Quem é autista sabe do que eu estou falando. Às vezes o ambiente provoca sentimentos de ansiedade por sua imprevisibilidade, excesso de estímulos sensoriais, né? Mas também pode ser o contrário. Existem situações em que a pessoa pode estar esperando e buscando por estimulação sensorial do ambiente e tudo estar parado demais. Isso pode ser um motivo para uma desregulação emocional. Então, alguns autistas se sentem sobrecarregados com excesso de estímulos sensoriais, o que significa que se acalmam afastando-se de sons, cheiros, luzes e outros estímulos. Outros regulam suas emoções buscando mais informações sensoriais do ambiente. Então, por exemplo, eles podem fazer barulhos altos, para isso mesmo. Balançar para frente e para trás, ter momentos de agitação. É esse o motivo. Claro que nem todo autista vai buscar ou evitar os estímulos sensoriais o tempo todo. Esses comportamentos de regulação emocional podem ser baseados em muitas coisas, incluindo sair da rotina, passar por alguma quebra de expectativa, e aí a frustração vem, experiências anteriores relacionadas ao contexto e outros fatores físicos e emocionais. Realmente depende da pessoa e da própria situação. E a ruminação da raiva, o que é? Ela é um processo cognitivo emocional, que se refere à tendência de insistir em experiências frustrantes e relembrar experiências passadas que causaram raiva. E a meditação pode ajudar a trabalhar isso incrivelmente, gente. Me ajudou muito na minha vida, principalmente. De maneira geral, a ruminação é uma forma inadequada de processamento de emoções que envolve permanecer focado no estressor por meio de repetição passiva sobre a angústia, como se fixar em erros passados, arrependimentos e falhas. A ruminação pode comprometer o uso de estratégias de controle cognitivo, como a reavaliação, que é ser capaz de avaliar algo ou alguém novamente ou de forma diferente, e resolução de problemas devido ao prolongamento do sofrimento emocional. Então, a ruminação de raiva pode esgotar os recursos de autorregulação, levando à redução da inibição comportamental. A ansiedade social também pode levar à ruminação da raiva, por sua vez pode levar à hostilidade ou explosões de raiva. E como que a ruminação da raiva afeta a regulação emocional na prática? Como que isso acontece? Bom, pensamentos repetitivos em emoções negativas podem fazer uma pessoa ficar presa e constantemente desregulada. Essa fixação também pode ser chamada de perseveração. Pensamentos perseverantes acontecem porque a pessoa pode não conseguir parar de pensar em certas coisas ou não conseguir controlar comportamentos. E isso pode se manifestar de várias formas. Por exemplo, se preocupar com algo que pode acontecer porque aconteceu no passado. Então, isso pode ser um problema bem sério, né? Dificuldade em superar a raiva ou o medo. Continuar a fazer a mesma pergunta mesmo quando já obteve a resposta mais de uma vez, procurando sempre uma afirmação, uma segurança, né, para ter certeza daquilo. Repassar conversas ou interações anteriores na mente, que são chamados pensamentos em loop. Repetir uma ação, né, indefinidamente, né, também conhecido como comportamentos repetitivos ou restritivos. E falar repetidamente sobre algo que aconteceu há muito tempo. Às vezes alguma pessoa daquelas que sempre conta a mesma história do mesmo jeito e fica, né? Pode ser que essa pessoa seja uma pessoa autista aí, né? Que está tendo esse momento. Não quer dizer que toda pessoa que faz isso é autista, gente. É importante, né? Mas o que pode ajudar a romper esse tipo de ciclo, né? Se esse é um problema que pode impedir o autista de se autorregular emocionalmente, é necessário pensar em estratégias
para romper os ciclos da ruminação da raiva. Então tem algumas dicas que esse artigo deu, entre elas está a meditação, mas tem outros que estão relacionados. O primeiro é reduza a ansiedade. Existem muitas estratégias para reduzir a ansiedade, então tente usar uma variedade delas para isso. Se a ansiedade traz sintomas que afetam a qualidade de vida, é importante procurar tratamento psicológico e eventualmente o psiquiatra. Então, outra dica, pratique exercícios. Ser fisicamente ativo pode reduzir o estresse e aumentar a sensação de bem-estar. Tem que praticar exercício, gente, inclusive quem faz meditação. Tive sorte de ter tido instrutores nesse sentido, que sempre enfatizaram a importância dos exercícios do yoga, dos exercícios como um todo, para ajudar no processo meditativo também. Outra dica é sair na natureza. Então, o contato com a natureza traz diversos benefícios para a saúde mental do ser humano e pode reduzir os pensamentos persistentes. Eu fiz muito isso, não é à toa que eu me tornei um trilheiro, né? Eu cheguei a fazer montanhismo, exatamente por causa do benefício que isso me trouxe. Outra dica é procure por distrações. Embora isso possa não funcionar às vezes, fornecer uma distração pode tirar a mente de uma pessoa do que a está incomodando. Falar ou praticar atividades relacionadas aos assuntos e interesses favoritos da pessoa pode interromper a repetição de pensamentos. Então a gente procura aquele hiperfoco dela e fala daquilo para ver se ela sai, né, daquele estado mais negativo em que ela esteja. A outra dica é pratique exercícios de meditação, que é o tema desse vídeo aqui, né? As práticas de meditação são ferramentas muito interessantes para o controle da ansiedade e para conhecer melhor os próprios pensamentos e emoções. E por último, desenvolva a consciência interoceptiva. A interocepção nos diz muito sobre o nosso estado interno, se estamos com fome, cansados, com sede, com calor, frio ou com dor. E tem muitos autistas que têm dificuldade em perceber isso, né? Ficam hiperfocados e não se dão conta. E também está relacionado às nossas emoções e autorregulação. Né? Se está desregulado, não vai perceber isso. Ser capaz de entender como essas emoções se manifestam no corpo e na mente também pode ajudar a romper com a ruminação da raiva. E isso é muito importante. Então, dentro disso tudo, considerando a meditação como um todo, existem muitas técnicas, na verdade, de relaxamento mesmo, né? De relaxamento, que podem ser úteis no processo meditativo, ok? E o que são técnicas de relaxamento no autismo? A gente pode ficar se perguntando aí, né? Quais seriam? Essa aqui que a figura mostra é uma delas, vai ser a última, né? Mas no contexto do autismo, tem um texto chamado jogosparautistas.com.br, que tem um texto chamado O que são técnicas de relaxamento no autismo, que dá algumas dicas aqui, na qual a meditação também faz parte, obviamente. Então, no contexto do autismo, as técnicas de relaxamento são estratégias utilizadas para ajudar indivíduos com TEA, né, a reduzir a ansiedade, o estresse e a agitação. Então, técnicas que visam proporcionar um ambiente calmo, tranquilo, promovendo bem-estar emocional e físico, né, das pessoas autistas. E elas podem trazer vários benefícios. Né? Pode melhorar a qualidade do sono também, reduzir comportamentos agressivos e impulsivos, promover concentração e atenção, e auxiliar no desenvolvimento de habilidades sociais. Então vamos ver quais são essas 5, né, principais técnicas que se pode utilizar nesse caso. A primeira delas é a respiração profunda, que não precisa ser necessariamente meditação, né, gente? Técnicas de respiração, elas são uma introdução à meditação, então respiração não quer dizer meditação. Então a respiração profunda é uma técnica simples, porém eficaz, que pode ajudar a acalmar o sistema nervoso e reduzir a ansiedade. Ela envolve inspirar profundamente pelo nariz, segurar a respiração por alguns segundos e em seguida expirar lentamente pela boca.
Essa técnica pode ser praticada em momentos de estresse ou agitação, seja com uma criança autista, um adolescente, mesmo um adulto, não importa. A segunda técnica de relaxamento para autistas é a meditação, que é o ponto principal desse vídeo aqui, né? Meditação é uma prática que envolve focar a atenção no momento presente, cultivando a calma e a tranquilidade. Para pessoas autistas, então, né, a meditação pode ser adaptada de acordo com as necessidades individuais. Pode ser praticada por meio de visualizações, repetição de mantras ou simplesmente se sentando em silêncio e observando a respiração. Então, primeiro se respira adequadamente, que é a primeira técnica, e aí na meditação se observa a respiração, como ela está acontecendo. Uma terceira técnica interessante, né, que pode ajudar bastante pessoas autistas, é a massagem terapêutica. É uma técnica que utiliza toques suaves, rítmicos, para relaxar o corpo e a mente. Essa técnica pode ajudar a reduzir a ansiedade, melhorar a qualidade do sono e aliviar a tensão muscular. E é importante, assim como no caso da meditação, que a massagem seja adaptada às preferências e necessidades individuais de cada pessoa autista, senão não vai dar certo. Né? Quarta técnica são os exercícios de alongamento, que é importantíssimo antes de meditar, antes de fazer yoga, antes de fazer exercícios mais intensos, antes de um monte de coisas, né, gente? Os exercícios de alongamento são uma forma de relaxamento também, que envolve esticar os músculos de forma suave e controlada. Né? Eu, quando pratiquei natação, pratiquei muito alongamento, foi muito útil, natação, meditação, alongamento, tudo junto. Essa prática pode ajudar a aliviar a tensão muscular, melhorar a flexibilidade e promover a sensação de bem-estar. É importante que os exercícios de alongamento sejam adaptados às habilidades e limitações de cada indivíduo autista. Né? E por último, que é o que a figura aí está mostrando para vocês, é a terapia com animais. Ela envolve a interação entre pessoas autistas e animais de estimação ou até animais treinados. Então essa técnica pode ajudar a reduzir a ansiedade, promover a calma e melhorar as habilidades sociais. Então a presença de animais de estimação pode proporcionar conforto emocional e criar um ambiente acolhedor para pessoas autistas. Tanto que existem os animais de suporte emocional, que se fala hoje, que ajudam em várias situações. Né, gente? Muito bem. A partir desse ponto, gente, poderemos falar claramente sobre exercícios para as pessoas autistas. Mas, neste caso, temos que especificar se são crianças ou se são adultas. Né? Bom, então, começando especificamente, né, com as técnicas para crianças autistas, nós temos que ter algumas considerações importantes ao adaptar técnicas de meditação para elas. E aqui nós temos alguns pontos que a gente tem que seguir. Né? Sem elas a gente não vai conseguir fazer muita coisa, né? Se a gente não souber adaptar. E essas considerações devem ser, né, da atenção de todos os envolvidos em aplicar as técnicas de meditação para as crianças autistas, sejam os pais em casa, os instrutores onde elas aprendem, os terapeutas, os psicoterapeutas, todo mundo que de alguma forma vá se envolver com isso. Começa pela individualidade, né, gente? Cada criança autista, estamos falando especificamente das crianças agora aqui, né? Cada criança autista é única e as necessidades variam muito. Então, o que funciona para uma criança pode não funcionar para outra. Isso é super importante. Outra questão, outra consideração é a gradualidade. Então é importante começar com sessões curtas e gradualmente aumentar o tempo de prática, senão não vai dar certo. Não tem como, se essa criança cansa, não quer, não presta atenção, não dá. Outro é o ambiente. Crie um ambiente calmo e seguro com poucas distrações, porque se tiver muita coisa com as quais a criança vai se distrair, ela não vai meditar, não vai funcionar de jeito nenhum. Alguma coisa vai chamar mais a atenção dela. Orientação, né?
Utilize uma linguagem simples e clara com instruções curtas e diretas. E a flexibilidade. Adapte as técnicas conforme a necessidade da criança, permitindo que ela se mova ou faça sons, né, se de certa forma for necessário. Ok? Bom, mas tem técnicas de meditação que são bem adaptadas às crianças, a gente tem que considerar isso também. Claro, não vai funcionar igual para todas, mas dá para utilizar algumas delas aqui, que fluem muito bem. Então tem um conjunto aqui de 7 técnicas que podem ajudar muito. Primeiro é a meditação guiada com histórias. Né? Dá para utilizar histórias simples, imaginativas, para guiar a criança numa jornada de relaxamento, principalmente no relaxamento. Né? Então as histórias podem envolver paisagens naturais, pedir que ela imagine, ou animais, ou personagens que a criança goste. Tudo faz com que ela vá relaxando. Outra técnica é a meditação com foco em objetos. Então é só incentivar a criança a focar a atenção num objeto específico. Pode ser uma vela, uma pedra, um brinquedo. Então essa técnica ajuda a desenvolver a concentração e reduzir a ansiedade. E são coisas que ela esteja mais acostumada com um brinquedo, por exemplo, pode ajudar mais ainda. Outra técnica é meditação com respiração. Então ensine a criança a prestar atenção na respiração, sentir como é que é. Talvez ela nunca tenha percebido como é que é o respirar, né? Então faz ela observar a subida, a descida do peito, todo um processo, né, junto com ela. Então essa técnica ajuda a acalmar a mente e o corpo. Meditação com movimentos. Então combina a meditação com movimentos suaves, como o yoga ou tai chi, para ajudar a criança a se conectar com seu corpo e liberar a tensão. Meditação com sons. Utilize sons relaxantes, como o som da natureza, que é isso que a gente está usando de tempos em tempos aqui no nosso vídeo, né, para vocês terem uma ideia, né, músicas dos elementos. Ou então música suave, para criar um ambiente calmo e propício à meditação. Também meditação com desenhos, que é bem interessante. Né? Dá para incentivar a criança a desenhar, colorir enquanto se concentra na respiração e nas sensações corporais. É uma forma de conseguir um pouco da atenção dela para isso. Né? E a última técnica sugerida para crianças é a meditação com jogos. Né? Transforme a meditação em um jogo divertido, utilizando elementos como dados, cartas ou tabuleiros. Então tem muitas possibilidades aí. Ainda posso dar para vocês alguns exemplos de atividades de meditação para crianças autistas. Eles estão aqui. São 4 em especial que acho muito legais de vocês tentarem. A primeira é chamada bolha de calma. O que é isso? Imagine que você está dentro de uma bolha brilhante e protegida. A bolha te envolve em uma sensação de paz e tranquilidade. Aí vocês vão continuando, né, com a criança nisso, vendo como ela está reagindo e vão aplicando outras técnicas aí, né, e tudo mais. Outra é a da viagem imaginária. Imagine que você está viajando para um lugar tranquilo e bonito. Explore esse lugar com todos os seus sentidos. Tentar fazer com que ela use os sentidos imaginativos dela, né, para conseguir sentir isso tudo. Outro exemplo, a árvore que respira. Imagine que você é uma árvore grande e forte. Sinta suas raízes se aprofundando na terra e seus galhos se estendendo para o céu. E por fim, a varredura corporal. Sinta cada parte do seu corpo, desde a cabeça até os pés. Observe as sensações em cada parte do corpo. Opa, isso é super, super, super legal, super interessante mesmo. E o papel dos pais e dos profissionais? Qual é nisso tudo? Para que realmente, para a criança, né, que nós estamos chamando das crianças autistas, isso funcione. Modelo. Seja um modelo para seu filho, praticando a meditação junto com ele. Isso é importante. Não tem como se sair disso no caso de crianças autistas, principalmente, gente. Adolescentes também, mas principalmente as crianças autistas. Paciência. Tenha paciência. E seja consistente na prática da meditação com o seu filho. Tanto quanto se é nas terapias ocupacionais e tudo mais com as crianças autistas. Diversão. Transforme a meditação em uma atividade divertida e agradável, porque daí não vai dar problema, né? Não vai dar rusga e a criança vai querer. Profissionais. Né? Consulte um terapeuta ocupacional ou um psicólogo infantil para obter orientação personalizada e estratégias eficazes para a sua criança.
E aí, os principais benefícios, né, da meditação para as crianças autistas são a redução da ansiedade e do estresse, a melhora da concentração e do foco, o aumento da autoconsciência, a melhoria das habilidades sociais, que é super importante desenvolver nessa fase da criança, né? E maior capacidade de lidar com as emoções, porque isso vai fazer diferença no resto da vida da pessoa. Ok? Ok, gente. Muito bem. E aí, nós vamos para os adultos. Adolescentes e adultos, vale para os dois aqui, né? Que já são as pessoas que já podem entender um pouco mais. Aí tem algumas diferenças, dá para aprofundar um pouco mais, dá para fazer outras coisas, né? Eu, como comecei a tentar meditar quando criança, mas só tive instrução adequada depois dos 18 anos, por aí, então me encaixo mais nessa segunda parte agora aqui, então vou poder falar de algumas coisas nesse sentido. Então, prestemos atenção aí nas técnicas de meditação específicas para adultos autistas, né, que são bem importantes mesmo. Vamos lá. Bom, a primeira dessas técnicas é a chamada respiração contada. É a base em qualquer meditação que adultos fazem, né? É um exercício simples que ajuda a pessoa a focar na respiração, traz uma sensação de calma. E a contagem, né, oferece uma estrutura clara e previsível, que pode ser reconfortante, né? Então, muito importante que se faça esse tipo de prática da meditação, da respiração contada. E como que se faz a técnica da respiração contada? Bom, sente-se ou deite-se em um local confortável e silencioso, porque para algumas pessoas autistas, se deitar é melhor do que ficar sentado. Cada caso é um caso. Inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Começa a inspirar, contando mentalmente. 1, 2, 3, 4. Segura a respiração por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. E aí expira lentamente pela boca, contando até 4 novamente. Esse é o ciclo, né, que deve ser repetido de 5 a 10 vezes, mantendo toda a atenção, né, no ritmo da respiração e na contagem. Então, 4. Pausa 4. E dá mais uma pausinha de 4 e continua. Vai fazendo isso de modo rítmico. Importante isso, gente. Ok? Bom, as adaptações aí, né, que são necessárias para pessoas autistas. Se necessário, utilize um objeto sensorial como uma bola macia ou um brinquedo tátil durante a prática para ajudar a manter o foco. Por que se diz isso? Porque às vezes as pessoas autistas têm dificuldade em saber o que fazer com as mãos, né, os dedos, no momento que estão paradas ali, meditando, seja deitado ou seja sentado. Eu já passei muito por isso, muitos outros autistas com certeza. Às vezes pega uma bolinha, tipo aquela bolinha de fisioterapia, ou a gente chama de Steam Toy, né? São os brinquedos para estimulação, que é isso, né? Stimulation Toys, né? Que na verdade ajudam a gente a ter esse tipo de coisa, né? Antigamente a gente tinha aquele plástico bolha, que muitas pessoas autistas, provavelmente, sem saber que eram autistas, ficavam estourando aquilo. Lembrando que aquilo faz barulho, né? Mas uma bolinha, né, para ficar ali, talvez ajude nesse sentido. Eu acho que sim, acho que pode ser muito útil, né? Ok? Então essa é a adaptação na respiração contada que talvez se tenha que fazer para um adulto ou adolescente autista. Muito bem. Qual é a segunda técnica? É a meditação em movimento, chamada também caminhada atenta. A meditação em movimento pode ser ideal para pessoas autistas que têm dificuldades em ficar imóveis. E é muitos autistas que têm esse problema, né? Então a caminhada atenta usa o movimento como foco da prática. Como é que a gente faz isso? Escolhe um lugar tranquilo, seguro para caminhar, um jardim ou um corredor silencioso. Caminhe lentamente, sentindo cada passo ao tocar o chão. As meditações de Thich Nhat Hanh são ótimas nesse sentido. Aquele monge zen vietnamita já falecido, né? Tem muitos e até vídeos mostrando esse tipo de meditação sendo feita. Concentre-se nas sensações do pé tocando o solo, a transferência de peso e o movimento dos músculos. Inspire ao dar um passo e expire ao dar outro. Então, dá um primeiro passo, inspira. Quando for dar o outro, expira.
é uma forma de contagem através da caminhada, né? É uma variação daquele primeiro exercício. Também continue por 5 a 10 minutos, se concentrando na sensação do movimento e na respiração. Então, se já tiver treinado a primeira técnica da respiração, que eu falei, né, do ciclo de 4 segundos, contar até 4, então também vai ficar muito mais fácil a meditação em movimento nesse caso. Quais adaptações se pode fazer para uma pessoa autista nessa técnica aqui? Incluir fones de ouvido com sons relaxantes ou música suave para ajudar a focar e bloquear distrações externas. Eu já fiz muito essa técnica, inclusive, de caminhar assim, usando fone de ouvido, com música relaxante, músicas que realmente me acalmavam. O efeito foi incrível. Incrível mesmo, gente. Então, é uma técnica que vale a pena se tentar. E como foi dito antes, né, se os pais puderem fazer junto, melhor ainda. Gente. Vamos para uma outra técnica. A chamada meditação com ancoragem sensorial. O que é isso? Esse exercício utiliza um objeto tátil para proporcionar uma âncora sensorial durante a meditação, que pode ser útil para pessoas que precisam de um estímulo repetitivo e calmante. Como é que a gente faz essa meditação? Sente-se confortavelmente num local calmo, segure um objeto agradável ao toque, né, como uma bola anti-estresse ou um tecido macio, né, seja lá o que for, que lhe dê essa sensação de segurança. Feche os olhos e foque sua atenção nas sensações do objeto em suas mãos. A textura, o peso, a temperatura. Se a mente se distrair, gentilmente traga o foco de volta para as sensações do objeto. Continue por 5 a 10 minutos. E a adaptação aqui? Bom, se necessário, permita que a pessoa mova o objeto de maneira repetitiva para criar uma sensação de segurança e conforto. Aqui é interessante eu fazer uma pausa. Eu já usei essa técnica meio sem querer, porque nas épocas que eu praticava meditação budista mais formalmente, eu tinha uma gatinha, inclusive já é falecida, que adorava sentar entre as minhas pernas quando eu ficava na posição sentada de lótus, enquanto eu estava meditando. Ela ficava ali, ronronando ali, né, fazendo aquele barulho. E aí eu ficava com a minha mão ali, né, usando a gatinha como um objeto sensorial, porque é quente, fica ronronando, faz um barulhinho, é fofinha. Então eu me dei conta de que aquilo me deixava em sincronia com a minha gata e a minha meditação me relaxava ainda mais. Isso foi muito bom. Então também dá para usar, além de um objeto inanimado, pelo que eu confirmo para vocês, um animalzinho desses, caso, né, o gato, que é mais comum ficar ali quietinho do que o cachorro. E vocês, né, é uma opção bem interessante, inclusive, eu acho muito legal essa técnica. Uma outra é a meditação guiada com sons da natureza, que eu também já fiz, é muito legal. É um exercício que combina uma meditação guiada simples com sons da natureza, oferecendo um ambiente sensorial relaxante e estruturado. Né? Então, como é que a gente faz essa meditação? Coloca uma gravação de sons suaves da natureza, como ondas do mar, chuva ou cantos de pássaros, né? Ou se vocês estiverem no mar, aproveitem o barulho da onda do mar, como eu tenho aqui onde eu moro, ou uma chuva, aproveitem também, ou um lugar onde tenha cantos dos pássaros, como eu tenho geralmente na manhã aqui, aproveitem para meditar com esses sons, né? Sente-se em uma posição confortável e ouça os sons. Só ouve, não vai julgar, não vai tentar identificar nada, só vai ouvir. A cada som, aí sim, tente identificar suas características. O som da água é contínuo ou em impulsos? A chuva é forte ou suave? À medida que ouve, respire lentamente, acompanhando o ritmo dos sons da natureza. E continue por 5 a 10 minutos, focando tanto na respiração quanto nos sons ao redor, tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E que tipo de adaptação se pode fazer para uma pessoa autista aqui? Utilize fones de ouvido para intensificar a experiência e bloquear outros sons que possam ser distrativos. Então, esse é um ponto importante também. Uma quinta técnica que também é bem importante nesse sentido é o chamado body scan, ou seja, a meditação de foco no corpo. Esse exercício ajuda a desenvolver uma maior consciência corporal
que pode ser reconfortante para pessoas autistas, especialmente aquelas com forte conexão com sensações físicas. E como é que a gente faz esse quinto exercício? Deite-se ou sente-se, se for o caso, confortavelmente. Feche os olhos, comece a prestar atenção nas sensações do corpo, começando pelos dedos dos pés. Lentamente vá subindo sua atenção por todo o corpo. Dos pés para as pernas, depois para o tronco, braços, mãos, até chegar à cabeça. Em cada parte do corpo, observe as sensações. Tensão, calor, relaxamento, frio, se for o caso, sem julgá-las, apenas notando-las. Respire lentamente durante o processo e, se a mente se distrair, volte a focar na parte do corpo onde você parou. Continue também aí por 10 a 15 minutos, passando por todas as partes do corpo. É uma meditação muito útil, realmente. E quais as adaptações que nós podemos fazer para pessoas autistas? Para aqueles que têm dificuldade com o silêncio, que são mais agitados, músicas relaxantes podem ser usadas como fundo. Aliás, é importante falar, já que eu falei aqui nas adaptações, muitos usam músicas relaxantes no meio da meditação. Existia uma lenda no passado de que meditação com música relaxante, com musiquinha, não funciona. Bom, tem meditações em que talvez não vá se usar nada, né? Outras se usa mantas, que é quase a mesma coisa, embora a pessoa mesmo pratique. Mas no caso de pessoas autistas, muitas vezes, pelo menos na introdução da meditação na vida delas, é necessário colocar músicas relaxantes, sim. Depois que as pessoas começam a ter os seus benefícios, talvez isso possa ser eliminado, porque ela consegue entrar naquele estado meditativo sem essas músicas relaxantes. Então, cada caso é um caso. A flexibilidade, como eu falei agora há pouco, é um dos elementos mais importantes nesse processo para que se tenha um resultado. E a última técnica é a da visualização guiada com história. Uma história, uma narrativa simples, positiva, que pode ser especialmente útil para pessoas que respondem bem a estímulos visuais ou imaginativos. E como que se faz essa visualização? Escolha um cenário agradável, como uma praia tranquila, uma floresta pacífica ou um céu estrelado. Imagine-se caminhando lentamente nesse ambiente, notando as cores, os sons e as texturas. Visualize cada detalhe, o som das folhas, a sensação da brisa no rosto ou o calor do sol. Continue construindo essa narrativa em sua mente por 5 a 10 minutos, mantendo-se focado nos detalhes da visualização. Isso é muito útil, sim, gente, muito útil mesmo. Que adaptações nós podemos ter que fazer? Usar uma gravação de uma história guiada ou áudio com descrições detalhadas pode ser útil para pessoas que preferem instruções verbais. Então, ao invés da própria pessoa imaginar, por exemplo, um autista adulto, nesse caso imaginar, ele pode preferir uma história gravada que ele ouve e aí vai seguindo essa estrutura, digamos assim. Então, esses exercícios meditativos são todos adaptáveis, podem ser ajustados para cada pessoa autista, respeitando suas necessidades sensoriais, seu estilo de processamento de informações, porque cada caso é um caso. E com práticas regulares e bem adaptadas, a meditação pode se tornar uma ferramenta poderosa para promover o bem-estar e a saúde mental. Ok, isso é super importante, gente. Vamos então para os protocolos. Bom, pessoal, então, depois de tudo isso que eu falei, vamos para os protocolos, os 9 protocolos de meditação. Essa criação desses protocolos meditativos para pessoas autistas, ela sempre deve levar em consideração as necessidades individuais de cada um, o ambiente, os objetivos terapêuticos de cada pessoa que vai aplicar esses protocolos aí. Então, esse conjunto que eu vou apresentar agora, de 9 protocolos, podem ser seguidos por pais, profissionais, sejam os educadores, psicólogos, terapeutas ocupacionais, psicoterapeutas,
E também pelos instrutores de meditação, obviamente, ao incorporar técnicas meditativas na rotina de pessoas autistas, sejam elas crianças ou adultas. Vamos então começar. Qual é o primeiro protocolo, gente? Vamos lá. É o ambiente controlado e seguro. Então, isso, se não existir, vocês nem vão sair do chão com a pessoa autista. Então, qual tem que ser o objetivo? Garantir um ambiente que minimize distrações sensoriais e proporcione conforto durante a meditação. Às vezes o pessoal não se cuida muito nesse sentido, né? E principalmente, como eu disse, quando são eventos meditativos com muita gente, parece que o pessoal não está nem aí para isso. Então, talvez a pessoa autista não vá querer. Avaliação sensorial. Então, antes de iniciar, identifique as sensibilidades da pessoa autista. Se ela é sensível a sons, luzes, texturas. Então, adapte o ambiente com base nessas informações. Por exemplo, iluminação suave, bloqueio de ruídos com fones ou abafadores de som, se for o caso. Superfícies macias para sentar ou deitar, porque às vezes a forma como é a almofada, ou no que a pessoa sentou ou deitou, pode atrapalhar muito, né? O que para uma pessoa não autista pode não parecer um problema, né? Um determinado tecido, por exemplo, para uma criança autista, mais até para um adulto também, pode ser um horror. A criança simplesmente não consegue ficar ali. Quanto ao uso de objetos sensoriais, forneça objetos calmantes, táteis, como bolas anti-estresse, cobertores macios, algo que a pessoa pegou e se gostou, ótimo, então usa. Se não gostou, não usa. E que possam ser usados durante a prática para ajudar a manter o foco. Ambiente previsível. Sempre utilize o mesmo local para a meditação, criando uma sensação de previsibilidade e segurança, porque é normal, gente, quando a gente pratica a meditação formalmente, assim, sempre no mesmo dia, mesmo horário, a pessoa autista acaba procurando o mesmo lugar. Eu mesmo fiz muito isso na minha vida. Sempre o mesmo lugar, da mesma forma. Então, e esse protocolo do ambiente controlado e seguro é aplicável a quem? A todos os profissionais, pais e instrutores de meditação em qualquer prática. Devem cuidar dessa questão, né, do ambiente controlado e seguro, que é o primeiro protocolo. Qual o segundo protocolo? Sessões curta e gradual. Né? A sessão deve ser curta e gradual. Com o seguinte objetivo: facilitar a adaptação inicial às práticas meditativas, respeitando as dificuldades de foco e atenção. Então, sessões curtas, né? Inicia com sessões de 5 a 10 minutos, aumenta o tempo conforme a pessoa se sinta mais confortável. Né? Sempre ali com uma sensação meio homeopática, devagarzinho, senão não dá certo. Clareza nas instruções, né? Use meditações guiadas com instruções claras e diretas. Se possível, utilize uma voz suave e pausada. Observe como funciona isso. Estrutura simples também. Evite técnicas complexas de meditação no início, isso não vai ajudar nada. Focando em atividades simples, como respiração consciente ou uso de ancoragens sensoriais. Até para quem não é autista, se começar com técnicas complexas, as pessoas não conseguem, se desinteressam e não querem mais saber. Imagina pessoas autistas. E a quem esse protocolo 2 é aplicável? Né? Ou seja, quem que tem que prestar atenção nesse protocolo se quer realmente utilizar a meditação para uma pessoa autista. Os pais e os instrutores da meditação têm que entender isso. Psicólogos e terapeutas podem ajudar a identificar o tempo ideal para cada pessoa, porque nem todas vão poder ficar um certo tempo. Então, isso é super importante de se perceber. Qual é o terceiro protocolo? Meditação com movimento. Como é que vai se fazer isso? Qual é o objetivo da meditação com movimento para autistas? Incorporar movimento à meditação para aqueles que têm dificuldade em permanecer imóveis ou que se sentem mais calmos com atividades físicas. Senão não vai funcionar, né? Não vai poder prender a criança ali na cadeira sentada. Não tem como, ou adulto. Caminhada atenta. Pratique a meditação em movimento como uma caminhada lenta e consciente, como eu falei antes, os detalhes, né? Oriente a pessoa a prestar atenção às sensações dos pés tocando o chão e à respiração durante o movimento. Para mim, como eu falei antes, isso foi muito útil. Yoga ou Tai Chi suave. Instrutores de meditação ou profissionais de saúde podem introduzir práticas como yoga suave ou Tai Chi que combinam a respiração e movimentos lentos. Muito bom. E a quem se aplica esse protocolo? Instrutores de meditação, terapeutas ocupacionais e pais, que devem prestar atenção
nesse tipo de coisa. Quarto protocolo, respiração contada. Tem o objetivo de ajudar a pessoa a focar na respiração como uma âncora meditativa. Esse é o ponto. Quanto ao ensino da técnica, explique a técnica de respiração contada. Inspira em 4 segundos, segura por 4 segundos, expira em 4 segundos. Tem que mostrar claramente, fica muito claro para aquela pessoa como isso vai ser feito. Prática guiada. Durante as primeiras sessões, guie a contagem para que a pessoa acompanhe até que ela possa fazê-lo de forma autônoma. Senão fica difícil. Ela tem que entender o processo e aquilo ficar bem autônomo para ela. Integração na rotina diária. Incentive a prática da respiração contada em momentos de ansiedade ou sobrecarga sensorial. Isso é super importante. Não só na hora da meditação, mas ensinar a pessoa autista a utilizar essa respiração contada no seu dia a dia em momentos mais complicados, em que ela está muito ansiosa, ou uma sobrecarga sensorial terrível, alguma coisa muito complicada. Isso vai fazer com que ela realmente, muitas vezes, consiga evitar um surto maior. E a quem é aplicável esse protocolo? Pais, educadores, psicólogos e instrutores de meditação. Protocolo 5. Meditação com foco corporal, chamado body scan, escaneamento corporal, como a gente chama. Qual é o objetivo? Promover a autoconsciência corporal e o relaxamento através dessa técnica de body scan. Agora vou explicar como é que é, né? Guiar a atenção corporal. Instrutores ou terapeutas guiam a pessoa para focar nas sensações físicas, parte por parte, começando pelos pés e subindo a cabeça. Aí uma descrição que cada um faz. Sinta uma energia subindo pelos pés e que relaxa completamente os pés. Aí vai subindo, por exemplo, para as pernas. Sinta essa energia relaxando todos os músculos das pernas, os ossos das pernas. Aí subindo, subindo, subindo até a cabeça. É assim que funciona, é bem simples, na verdade. Uso de ferramentas auxiliares. Para facilitar a concentração, é possível utilizar músicas relaxantes ou sons da natureza como fundo, especialmente se o silêncio for desconfortável. Para alguns casos, isso é um problema. Né? É um problema. Conheço vários casos. Adequação ao ritmo individual. Respeitar o ritmo da pessoa, sem exigir que a prática seja finalizada em um tempo pré-determinado, que geralmente é o que acaba se fazendo, né, somente nas aulas de meditação com o tempo certo, determinado, tem todo um processo, quando tem muita gente, todo mundo vai querer fazer tudo junto. Então tem que ter um aspecto mais individualizado no tratamento da pessoa autista, né? Se for uma turma de meditação só para autistas, pode ser até melhor, porque aí o professor com certeza vai dar uma atenção específica a cada caso. E esse protocolo 5 ele é aplicável aos psicólogos, terapeutas ocupacionais e aos instrutores de meditação, além dos próprios pais, porque eles vão poder utilizar muitas dessas técnicas em casa com seus filhos, então eles têm que conhecer. E é ideal que eles pratiquem também a meditação. Protocolo 6 é o da ancoragem sensorial. O objetivo é utilizar estímulos sensoriais para ancorar a pessoa durante a meditação, fornecendo segurança e foco. Seleção de objetos. Bom, escolha de objetos sensoriais agradáveis ao toque, como as almofadas, brinquedos macios, seja lá o que for, né? Para serem segurados ou manipulados durante a prática. Estímulos auditivos. Fones de ouvido com sons da natureza ou música relaxante podem ser utilizados para bloquear distrações externas, que às vezes acontece. Às vezes até nas cidades, às vezes tem alguns barulhos nas salas de meditação ou no prédio vizinho. Já passei muito por isso, que é um incômodo para a meditação, ainda mais para pessoas autistas. Estimulação repetitiva. Permita que a pessoa repita movimentos suaves com o objetivo, né, com o tal objeto, né, que vocês deram para ela, para ajudá-la a permanecer centrada. Movimentos suaves, nada assim muito agitado com aquele objeto, pode ser uma bolinha, pode ser alguma coisa, né? Só para permitir o centramento dela. E esse protocolo 6 é aplicável aos pais, aos instrutores de meditação e aos terapeutas ocupacionais. O protocolo 7 é o da meditação com sons da natureza e visualizações. Tem o objetivo de oferecer uma meditação guiada, utilizando sons da natureza e visualizações calmantes. Então, escolha dos sons, utilize gravações de sons suaves como ondas, chuva ou canto de pássaros,
podem ajudar a relaxar e manter o foco. Visualização guiada. Conduz a pessoa por uma visualização de um ambiente tranquilo, como uma floresta ou praia. Descreva em detalhes o ambiente, incentivando a imaginação de cores, texturas e sons. Uso de imagens. Se a pessoa for mais visual, e tem muitos autistas bastante visuais, então o uso de imagens ou vídeos calmos pode complementar a prática. E esse protocolo 7 é aplicável aos instrutores da meditação, psicólogos, terapeutas e aos pais. O penúltimo protocolo, o protocolo 8, é o da meditação integrada à rotina diária, que isso sim é muito importante, especialmente para crianças autistas, mas para os adultos com certeza também. E tem como objetivo incorporar a meditação de maneira consistente na vida diária para criar hábitos saudáveis. Então, definir horários fixos, né? Estabelecer horários regulares para a prática meditativa, integrando as atividades diárias, como ao acordar ou antes de dormir, ajuda, né, a pessoa autista a trabalhar um pouco a sua rotina. Né? Monitoramento de progresso. Pais e terapeutas podem acompanhar o desenvolvimento da prática, ajustando-a conforme a pessoa se sinta mais à vontade e confiante. Flexibilidade na abordagem. Permita que a pessoa ajuste sua prática com base no que ela precisa em determinado dia. Seja uma sessão mais curta ou a escolha de uma técnica diferente. Por quê? A pessoa autista não vai estar sempre do mesmo jeito. Pelo contrário, tem dias que vai estar muito mal, talvez mais agitado, talvez mais excitada. Depende do que aconteceu com ela. Mais alegre, mais triste. E esse protocolo 8 é aplicável a pais, educadores, terapeutas e instrutores de meditação. E o nono e último dos 9 protocolos é o envolvimento dos pais e educadores. Puxa, muito importante isso aqui, gente. Tem como objetivo envolver os cuidadores e educadores no processo meditativo para garantir uma abordagem holística. Treinamento dos pais e educadores. Oferecer orientação ou treinamento para pais e professores sobre como conduzir ou apoiar práticas meditativas adaptadas, como nós mostramos em todo esse vídeo aqui quais são as adaptações principais. Né? Colaboração multidisciplinar. Psicólogos, terapeutas e educadores devem colaborar para adaptar e monitorar as práticas com base nas necessidades específicas de cada pessoa, né? De cada pessoa autista. Feedback constante. Estimular o feedback regular da pessoa autista quando possível, né? E dos cuidadores sobre as técnicas que mais ajudam, ajustando o protocolo conforme necessário, porque à medida que vai se praticando, vai tendo diferenças e melhoras e partes que não funcionam. Então, né, tem que ter esse retorno constante para entender o que está acontecendo. E esse último protocolo é aplicável a todos os profissionais e pais envolvidos no cuidado da pessoa autista, gente. Esses são os 9 protocolos. Se vocês usarem essa lógica, e como vocês podem ver, tudo que eu falei antes de apresentar os 9 protocolos é a introdução para que vocês entendam os 9 protocolos. Eu poderia ter feito diferente, né? Apresentar os 9 protocolos primeiro e depois explicar. Mas eu fiz o contrário, porque eu acho que ficou mais útil até para vocês agora. Se vocês utilizarem esses protocolos, vai fazer muita diferença, muito sentido para essa pessoa autista e com certeza, né, vocês vão ter um bom resultado. Então, esses protocolos eles fornecem, na verdade, uma base para a implementação eficaz da meditação na vida de pessoas autistas. Eles são flexíveis, né? São flexíveis o suficiente para que sejam ajustados às necessidades individuais, seja por pais, educadores, terapeutas, instrutores da meditação. A chave é a adaptação contínua, né? A paciência e o respeito pelas preferências e limites de cada pessoa. Eu, como disse no início, não tive essa sorte de ter essa compreensão de muitos instrutores, em muitos casos, porque, como eu falei no início, a tendência já de muitos milhares de anos é que todos fossem considerados mais ou menos iguais. Então, essas adaptações nunca ocorreram. Se você não conseguia meditar segundo as regras fixadas para todo mundo, era porque tinha algum problema espiritual, ou você era incompetente, ou você tinha um problema mental, coisas desse tipo assim que acabaram por não haver essa adaptação, né, por haver essa homogeneização
preconceituosa, né? Ainda que por desconhecimento mesmo, provavelmente deixou muitos autistas de fora, muitos mesmo, né? Então o objetivo desse vídeo é dar um pouquinho de trabalho nesse sentido para vocês conseguirem colocar meditação na vida dos filhos autistas de vocês, ou se você já é um autista adulto, né? E nunca meditou, ver como isso pode ajudar no seu processo como um todo de melhora, né, da ansiedade, do estresse, maior concentração, o próprio sono pode melhorar, um monte de benefícios que eu mesmo, isso é o mais importante colocar, que eu mesmo confirmei na minha vida, mesmo sem ter sido beneficiado por esses protocolos aí de adaptação. Agora imagine se você puder, né, se beneficiar desses, né, protocolos de adaptação, como é que pode ser a sua vida meditando. É isso, gente. Essas são as minhas sugestões, tanto teóricas quanto as práticas, as técnicas, né, para que vocês possam adaptar a meditação às pessoas autistas na vida de vocês, ou se vocês são as próprias pessoas autistas, né, querendo meditar. Ok? Bom, era isso aí que eu tinha para vocês. Espero que vocês, né, gostem muito disso. Né? Se gostaram muito disso, gente, óbvio, né, vocês vão dar aquela curtida no nosso material, né, com certeza. Curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Se puderem se tornar membros, eu agradeço muito. Este aqui é um canal feito por um autista. Não é um canal só de autismo, mas tem muita coisa sobre autismo e o autismo está em mim, né, entranhado em mim em todos os vídeos do canal, obviamente. Né? Se puderem se tornar membros, eu agradeço muito. Quem quiser fazer um valeu demais no vídeo ou um pix de apoio em qualquer valor para ajudar o canal, a minha chave pix está aqui, pstekel@gmail.com. Isso nos incentiva a continuar com esse trabalho, fazer mais vídeos sobre isso, não só sobre o autismo, sobre tudo mais que a gente trata aqui no canal. Agradeço muito vocês, gente. Quem quiser me seguir nas redes sociais, né? Meu Instagram, @pstekel, Threads, Pstekel, Blue Sky também é Pstekel, TikTok, paulo.stekel, o X, _Pstekel, youtube.com/paulostekel, ou só /paulostekel também funciona, facebook.com/canal paulostekel e o meu e-mail, pstekel@gmail.com. Vocês podem usar para tudo. Dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. Agradeço muito o apoio de vocês e ajudem a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas, né, sejam pais de pessoas autistas, os próprios autistas já adultos, possam se beneficiar de alguma forma com isso, ok? Até a próxima, pessoal.